Agora, a terceira faixa, ela pirou a minha cabeça. Eu falei, eu desisti de escrever poesia quando eu li aquela letra. Porque ele conta uma história de amor com elementos de pintura, de quadros, sabe? Com palavras pouco usuais na música. Nem Chico Buarque usou tanto em usar, sabe? Acrylic on Canvas, né? Que já é um título muito diferente para tudo que se trazia na música brasileira. Né? Eu só fui descobrir o que era isso depois da música. Eu nunca tinha ouvido falar essas palavras canvas e tal, né? E, cara, é uma aula essa letra, assim, para mim é um esplendor, uma das letras mais bonitas do álbum. É a minha letra favorita da Legião Urbana. Da Carmen Manfredini, da Carmen Teresa também, da Carminha. Também. Ah, eu também, então é minha agora, pronto. E assim, foi meu cartão de entrada. Eu conheci Legião Urbana por meio dessa música, porque eu não entendi nada. A primeira vez que eu escutei isso na rádio, eu falei, eu preciso desse disco, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu era de Brasília. Porque até então, geração Coca-Cola, as outras coisas rolavam, mas não tinha me fisgado. Eu sou formada em letras, eu lia muito, então eu estava em outro universozinho, né? Estava numa outra caixinha. Quando isso aqui aconteceu na rádio, você pode imaginar um negócio desse tocando na rádio? E eles foram muito sagazes, né? Porque eles distribuíram para as rádios. Então essas canções começaram a tocar todas. Não aconteceu de ter um carro-chefe que ficou na cabeça da galera por todo sempre. Não, você ouvia coisas como Acrylic on Canvas na rádio. Exato. E esse lirismo pós-punk, isso aqui demarca definitivamente o Renato projetando todos os delírios e todas as formas de amor e de expressão amorosa que ele tinha dentro dele. Como a gente já falou e mencionou em Daniel na Cova dos Leões, tá tudo misturado aqui. Ele faz um grande mix de referências e de expressões desse sujeito amoroso, platônico, não retribuído, né? É um amor todo projetado, é um amor que não se concretiza. E ele diz que essa música é para Mariane, né? Porque ele tem essa história com a Mariane que a gente nunca vai saber se é mito ou verdade, como se fosse uma grande musa. E as críticas, o Carlos Marcelo conta isso no Filho da Revolução, que o Beré, um amigo dele, falou assim, você não vai misturar tinta acrílica, Renato. Aí Renato fala, a minha tinta acrílica eu dissolvo como eu quiser. Eu faço o que eu quiser. E aqui eu acho que o Renato está dando uma coisa muito maior pra gente, que é assim, eu vou fazer a música que eu quiser. A letra do jeito que eu quiser. E a gravadora incorporar uma letra dessa para uma banda que vinha do disco que veio, porque no primeiro disco a gente não tá vendo esse Renato. Ele tá muito mais simbólico, ele tá muito mais metafórico, muito mais subjetivo. Então a Acrylic on Canvas entrega tudo para mim, nesse sentido. É uma letra, eu até abri aqui para, eu sei declamar, lembro dela toda, mas cantando, declamando não, mas eu faço eu lembro aqui... declamando. Então, por favor, Romero, faça as honras. Não, para com isso. Deixa eu falar então dela aqui antes de você falar. Eu acho muito linda essa letra. É saudade então. Saudade então. Ele E gosta mais de... uma. Esse é o Gerry Adriano Purim. É saudade então, e mais uma vez, de você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu. As cores que escolhi, dentre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos de um dia sermos três. Trabalhei você em luz e sombra, e era sempre, não foi por mal. Eu juro que nunca quis deixar você tão triste. Sempre as mesmas desculpas, e desculpas nem sempre são sinceras. Quase nunca são. Preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. Cara, isso é muito bonito. A armação fiz com madeira, da janela do seu quarto, do portão da sua casa fiz paleta e cavalete. E com as lágrimas que não brincaram com você, destilei em óleo de linhaça. Da sua cama arranquei pedaços que talinha em estiletes de tamanhos diferentes e fiz então pincéis com seus cabelos. Fiz carvão do batom que roubei de você e com ele marquei 2 pontos de fuga e rabisquei meu horizonte. E era sempre, não foi por mal. Eu juro que não foi por mal, eu não queria machucar você, prometo que isso nunca vai acontecer mais uma vez. E era sempre, sempre o mesmo novamente, a mesma traição.
Amor bandido. Às vezes é difícil esquecer. Sinto muito. Ela não mora mais aqui. Mas então, porque eu finjo que acredito no que invento, nada disso aconteceu assim, não foi desse jeito. Ninguém sofreu e é só você que provoca essa saudade vazia, tentando pintar essas flores com o nome de amor perfeito e não te esqueças de mim. Puta que pariu! Vai ser linda essa letra. O sentimento que está aqui é o que promove Marília Mendonça ao grande sucesso que ela é, né? As letras que ela compôs. Então, assim, esse sentimento exacerbado, essa dor de cotovelo, esse sofrimento amoroso, e aí você começa a entender as diferenças. Não, mas só para eu entender, que eu não conheço a obra da Marília, assim, nunca me envolvi. Ela tem letras bonitas, assim, construída desse jeito? É isso que eu ia falar. O sofrimento amoroso se expressa de maneiras diferentes. Mas por que fisga o sujeito? Porque é o sofrimento amoroso. Não, ela não tem letras como as do Renato Russo, mas ela tem letras que falam dessa mesma coisa. Entendi. Então, assim, para a gente falar sobre os fenômenos, o que são os fenômenos, né? O que é esse fenômeno de vendas? Por que o cara chega a ser cogitado, então, como um sujeito de caráter messiânico? Porque ele atinge esse ponto comum de quem está ouvindo o sertanejo, de quem está ouvindo o rock. Por isso que tem muito roqueiro que renega, né? Fala assim, não, Legião Urbana, gente, a pior banda brasileira de todos os tempos. Porque tem isso. É um discurso... Não se fala disso, se fala sim. Por que não o sujeito que fala do punk rock, do hardcore, que está nessa raiz aí dessa batida acelerada, do metal pesado, ele também não pode ser lírico? E lírico amoroso, a angústia existencial, então, não atinge? Só provocações, tá? Pode falar, tá, Romero? Não, Tamo perfeito. junto. Não, mas é isso, vou deixar o Romerito falar. É isso que você falou, Juliana. Eu perguntei de sinceridade, assim, porque eu não gosto de sertanejo, assim, não ouço e tal, e eu ia até prestar atenção, assim, na Marília Mendonça. Falar de amor, muito se fala, né? A música tá aí, o rock, em todos os ritmos, né? Todos os gêneros e tal. Mas você pegar isso e falar dessa forma, né, como ele fala nessa letra aqui, é algo muito especial, sabe? E ele traz elementos de pintura, assim, e tal. É o lance que a gente fala da referência, né? O Romero faz lives comigo aqui há mais tempo, eu sempre torno isso. A gente é muito da referência que a gente traz, né, na nossa bagagem e tudo, e como as referências são importantes. Por isso que eu sempre pego no pé dos meus sobrinhos, né? Dos garotos, quando vem trocar uma ideia de música comigo, eu falei, cara, lê isso, ouve isso, porque se tu ficar ouvindo só porcaria, tu não vai ter boas referências. Você tem que construir suas referências. Pode escutar umas porcariazinhas de vez em quando, mas escuta música boa, né? O Romero, isso eu aprendi com o Romero. Eu sempre falei, música é subjetiva. O Romero falou, não, tem música boa e música que é ruim, acabou. É porque abrem demais, né? Se você relativizar tudo, o relativismo fica absoluto, né? E se o relativismo ficar absoluto, ele perde a lógica da existência dele. Você pode escutar uma música ruim, né? Mas, cara, escuta coisa boa. Romero me fez gostar de... Ô mãe, como é que você tá vendo? Minha mãe continua lá na fazenda. Como é que você tá vendo essa live? Ela tá vendo a live da fazenda. Não, a internet voltou ontem lá. O 5G dela tá bombando, hein, Fátima? Aí, ó. 4G da dona Fátima tá bombando. Realmente, minha mãe aprendeu, sobretudo o 2 e o 4, a gente ouviu muito junto, viajando para Juiz de Fora ou para fazenda, eu ouvi muito com minha mãe esses discos. E o Acrylic on Canvas sempre foi das minhas favoritas, assim. Eu gosto muito mais da letra do que da amarração dessa letra com a música. Com a música. Eu gosto dos rompantes que ele tem. Mas eu acho que ela é bem esse caso, assim, de que, olha, gente, eu tenho essa letra aqui. Como é que a gente vai encaixar isso aí? E aí falta um pouco de recurso para os rapazes aqui, para poder ajudar, porque não é uma letra fácil. E aí entra Maíton Bahia, né? Aí entra o Bahia, e nesse caso foi um trabalhão, gente. Porque ela é muito... Ela não tem essa... assim, teria que ser alguém mais talentoso para fazer essa música, mas para estar no mesmo nível da letra. Só que a letra é tão foda que para mim isso nunca teve muito problema. Desabona. Minha esposa, ela é artista plástica, né? Então,
para ela, então, essa letra é muito legal, né? Porque ele vai falar exatamente de como se pinta um quadro, né? Os pontos de fuga, a tela, com a paleta, o cavalete, o óleo de linhaça, a preparação da tela. Só que desde que eu tinha meus 14 anos, ela sempre foi para mim uma canção muito forte, assim, porque eu era um adolescente muito tímido, então, para mim, os relacionamentos eram muito mais nessa base do Acrylic on Canvas, né, de eu desenhar um desenho perfeito desse relacionamento, dessa pessoa, e já projetar futuros e o que poderia ou não acontecer, e as tintas que eu estaria inventando para aquilo, com a promessa que eu nunca teria feito, enfim. Então, e no final ainda ter esse sentimento, né, de por que finjo que acredito no que invento, né? Isso nunca vai acontecer, né? Nada disso vai acontecer assim. Então, para mim, era muito mais essa ideia de construção, só que aqui é uma construção extremamente imagética, né? E, inclusive, usando uma outra arte, né? Pegando emprestado um processo criativo de outra arte e colocando o passo a passo desse processo criativo aqui na invenção de um relacionamento que eu gosto, porque ele projeta um relacionamento, mas faz questão de não projetar um relacionamento padrão. Não é um relacionamento assim que vai dar tudo certo, não é assim, eles se casaram e foram felizes para sempre. Não é, né? Ou seja, fizemos isso, mas era o tempo inteiro tenso, é a traição, é um sofrimento que eu já projeto também. Nossa, eu vou gostar tanto que já vai me dar merda. Então... Mas nunca né? E Renato nunca tem final feliz. Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo. Se você pensa as músicas românticas do Renato, é sempre muito ligado a isso, aos finais dolorosos, né? Ao sofrimento amoroso mesmo. Então aqui ela toda entra nessa área bem cinzenta, né, da vida, assim, de solidão, né? Então, para mim eu também acho que das letras, se eu fosse ler só a letra, é a minha favorita dele. Isso é forte, né? Porque o homem tem muitas letras boas, né? Acho que, inclusive, ela merecia outras releituras até, assim... Não é uma música revisitada. Eu nunca ouvi uma outra versão dessa canção. Também nunca. Nunca ouvi. Eu queria ler... Porque é isso, cara. Você tem que pegar essa letra e refazer, porque... Eu queria ler o trecho aqui do livro da Cris, que fala de Acrylic on Canvas. Aqui eu separei, que o Maírton fala, né? Acrylic on Canvas ganhou de presente também uma bateria com efeitos. A música... não é o Bonfá que diz. A música era reta e a gente não conhecia o vocal, que não tinha letra. Falei, vamos dar uma guinada e voltar, só para acordar o cara que está ouvindo. Aí ficou com uma ponte, que quase saiu quando chegaram os vocais, mas conseguimos manter. O Renato vem cantando, aí de repente a música quebra e depois volta, diz Bonfá. Eu gosto muito daquela parte, eu me emociono até hoje, engraçado isso, né? Me emocionava na época, que ele fala, não foi por mal, eu juro que não foi por mal, eu nunca quis magoar você, prometo que isso nunca vai acontecer, mais uma vez, eu gosto disso. A letra é foda, então é a letra preferida minha, do Romero, da Juliane e da Carminha.